Olá, meus amigos, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Segunda com Quinoploc. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente está entrando agora no mês de julho. Já se foram 6 meses de luta, de programas, enfim, muita coisa legal a gente debateu aqui, né? Uma das coisas que tem sido recorrente na questão principalmente social e de segurança pública é o tema dos menores, aqueles que estão ali tanto na situação como menores infratores, até outros que estão ali na situação de descaso das autoridades, que também podem ser menores infratores. Então hoje nós estamos recebendo a doutora Vanessa Cavalieri, juíza titular da Vara da Infância e Juventude, e primeiro gostaria de agradecer a doutora a presença. Sei que sua atividade é uma atividade nobre, porém complexa diante das necessidades que a gente tem na sociedade do Rio de Janeiro. Obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Doutora, eu vou iniciar esse programa com uma pergunta talvez que todos queiram perguntar, que foi público a decisão do STF, né, diante de uma falta de resposta do poder público de criação de novas vagas. O ministro Edson Fachin pediu que alguns menores fossem ali liberados com algumas condições. Primeiro, quais condições são essas? E segundo, quais são os impactos para a sociedade fluminense? Bom, a decisão do ministro Fachin, ela, na verdade, estendeu os efeitos de um habeas corpus que já havia sido concedido para o estado do Espírito Santo, então estendeu esses efeitos para alguns estados, entre os quais o estado do Rio de Janeiro. E ele determinou que nas unidades cuja superlotação seja superior, ou melhor dizendo, cuja ocupação seja superior a 119%, o excedente seja transferido para outras unidades onde haja vagas, ou não havendo vagas, sejam colocados em meio aberto, em liberdade assistida, se o ato cometido for sem violência ou grave ameaça, ou sendo o ato violento ou com grave ameaça, sejam colocados em internação domiciliar. No estado do Rio de Janeiro, a gente não tem nenhuma unidade com ocupação inferior a 120%. A taxa média de ocupação nas unidades socioeducativas do estado inteiro é de 200%. A gente tem hoje no Rio de Janeiro a pior superlotação do Brasil e a menor número de vagas per capita. A gente tem, em média, 5 vagas de internação a cada 100 mil habitantes. É o pior número do Brasil. O ministro ele não esclareceu alguns critérios que nós consideramos importantes para o fiel cumprimento da decisão. Por exemplo, em relação aos adolescentes que serão colocados em internação domiciliar, a decisão não esclarece que tipo de medidas cautelares poderão ser adotadas. Para os adultos, a gente adota a tornozeleira eletrônica, o uso do monitoramento eletrônico. Ele não esclarece se é possível usar a tornozeleira eletrônica para adolescentes. É uma questão polêmica entre os doutrinadores, entre os juízes do Brasil que estudam a matéria, e a gente não sabe qual é a posição do ministro. Outra questão que também não foi esclarecida é como esse adolescente vai estudar. Há um precedente do STF em relação à prisão domiciliar das mulheres que têm grávidas ou filhos na primeira infância, né, de 0 a 6 anos. Naquela decisão, com repercussão geral e efeito vinculante, o STF já havia determinado que elas fossem colocadas em prisão domiciliar. Mas o adulto, ele tem uma diferença do preso, né? O preso adulto tem uma diferença do preso, ou melhor dizendo, o internado adolescente, né? A pessoa privada da liberdade na adolescência, ele obrigatoriamente tem que estudar. O adulto não precisa estudar. E aonde esse adolescente em internação domiciliar vai estudar, ou como ele vai estudar? Ele vai estudar em casa, em regime de homeschooling, por exemplo. Até porque não existe uma liberação de homeschooling no Brasil, né? Ou ele vai estudar numa escola comum, e aí nesse caso ele pode sair da internação domiciliar para estudar, porque é uma atividade externa, não é interna. Então é outra questão que não foi esclarecida. O impacto no estado do Rio com o cumprimento dessa decisão, que já está sendo cumprida pelos juízes responsáveis, já estão colocando esses jovens em liberdade,
é o seguinte, o impacto é que cerca de 700, um pouco mais de 700 adolescentes que hoje estão internados ou que estavam internados no momento da decisão passaram a ser paulatinamente colocados em liberdade, seja em liberdade meio aberta ou colocados nas suas casas em internação domiciliar. Na capital do Rio de Janeiro, mais de 400. Mas esses menores infratores, eles teriam de fato condições de estarem nas ruas, ou seja, eles já teriam condições de serem reintegrados à sociedade? Bom, analisando a questão do ponto de vista jurídico e das decisões judiciais que foram tomadas em cada caso, o que a gente verifica é que a gente tem adolescentes, esses adolescentes são adolescentes, são jovens que cometeram atos infracionais, foram submetidos ao devido processo legal e foram julgados por um juiz. O juiz que o julgou entendeu que a medida que havia necessidade de ser cumprida, ou seja, a medida socioeducativa necessária para aquele caso, apropriada, adequada para aquele contexto em que o adolescente está, o contexto pessoal dele, familiar, escolaridade e a gravidade do ato, seria a internação. Essa decisão, na maioria das vezes, foi inclusive confirmada pelo Tribunal de Justiça respectivo, que julgou um recurso da defesa, por exemplo. Então, o que nós entendemos, e não se discute isso, é que a medida adequada para esse adolescente é a internação. Esses adolescentes não estão sendo liberados porque eles já foram socioeducados, porque eles passaram pelo processo socioeducativo e estão prontos para voltar ao convívio social. Não é essa a razão da liberação deles. A razão da liberação deles é a ausência de espaço físico nas unidades socioeducativas. E é preciso que se diga que, na verdade, a decisão do STF ela foi tomada, a decisão do ministro Fachin, uma decisão liminar de um único ministro, ela ainda vai ser submetida à turma, né, a segunda turma, o órgão colegiado, pode ser confirmada ou não, mas o fato é que a decisão dele foi motivada por uma superlotação que já existe no nosso Estado há mais de uma década. E há mais de uma década o poder público e o poder executivo vem se comprometendo a construir as unidades necessárias, vem se comprometendo a criar novas vagas, não apenas verbalmente, através de um discurso dos ex-governadores, mas inclusive com a assinatura de TACs, de termos de ajustamento de condutas, que foram reiteradamente descumpridos pelos governos que se sucederam nos últimos anos, nos últimos 15 anos. Então, a situação chegou num momento de colapso, de caos, porque houve uma omissão reiterada do poder público em cumprir sua obrigação. Tá, mas se a gente tem essa defasagem de vagas, pode ser diante dos cenários, ou de fato a gente tem um colapso no sistema socioeducativo, ou a gente de fato está produzindo cada vez mais menores infratores, e quanto mais você produz, mais você tende a ter essa estrutura, né? E aí, por sua vez, já que você está tendo essa necessidade, o Estado não consegue acompanhar a demanda, ou não, ou a gente não está tendo mais apreensões do que outros estados, e sim pura e simplesmente um relapso do poder público. Eu acho que são vários fatores, né? Não existe uma resposta única para a sua pergunta. A primeira questão que a gente precisa enfrentar, e é muito importante que se deixe muito claro para a população, é que existe uma diferença muito clara, muito precisa entre superencarceramento e superlotação do sistema, tanto carcerário quanto socioeducativo, né? E o que a gente tem visto com frequência nos últimos tempos, inclusive nas grandes mídias, pessoas usando as expressões como sinônimos, inclusive pessoas que são entrevistadas pelos órgãos de comunicação como grandes especialistas no assunto, usando o superencarceramento como um sinônimo de superlotação. E, na verdade, são coisas completamente diferentes. Então, superlotação, ela existe sempre que existir mais pessoas num lugar onde cabem aquelas pessoas. Então, vamos supor, se tem um ônibus com 40 lugares e você tiver 70 pessoas nesse ônibus está superlotado. Mas não significa que tem gente demais andando de ônibus. O que significa, nesse caso, por exemplo, é que tem que ter 2 ônibus fazendo aquela rota para atender aquela população. No caso, o que é o superencarceramento que tanto se fala? O superencarceramento seria a prisão ou a privação da liberdade
para pessoas, é imposta a pessoas que não deveriam estar sendo encarceradas. Decisões judiciais que colocam na prisão, que tiram a liberdade de pessoas sem que houvesse motivo para que isso estivesse acontecendo. Uma das coisas que mais se fala é sobre a legalização da maconha e sobre como o fato de tantos usuários de maconha estarem presos no sistema carcerário, e isso geraria uma superpopulação carcerária. Esse argumento é absolutamente falso, porque já há mais de uma década não existe pena de prisão para o usuário de drogas. A pessoa que tem posse de drogas para uso próprio, ela não tem mais previsão legal de ser presa. O que ela pode ser submetida é uma pena que a gente chama de restritiva de direitos. É pagar uma cesta básica para uma instituição de caridade, é frequentar palestras educativas sobre os malefícios do uso da droga, mas jamais a privação da liberdade. Então não tem ninguém preso no sistema carcerário por uso de drogas. E aí começa a se falar assim, mas o menino foi preso com uma pequena quantidade de drogas. Só que o que caracteriza o tráfico não é a quantidade de drogas que ele está de posse naquele momento que ele é apreendido. Inclusive ele pode não ter droga nenhuma e está trabalhando no tráfico. Os mais altos na hierarquia do tráfico não têm contato com a droga. Porque normalmente quem tem contato com a droga é o rapaz que é soldado do tráfico, é o vapor. E a gente ouve muito os adolescentes que são apreendidos trabalhando no tráfico, eles dizem que eles deixam a carga da droga num determinado local, por exemplo, atrás do orelhão, dentro de uma lixeira, e ficam com pouca quantidade de droga no bolso, vendendo no varejo, justamente para caso a polícia chegar, eles possam dizer que são usuários e com pouca quantidade fugir do flagrante de tráfico. Só que a polícia muitas vezes fica em observação um tempo antes de fazer a abordagem e vê aquele rapaz vendendo droga para um usuário, vende droga para outro usuário, recebe o dinheiro, dá o troco, anota no caderninho. Então depois de 20 minutos de observação do movimento numa boca de fumo, o policial já sabe quem é o usuário e quem é o traficante, quem é o vapor que está vendendo a droga. Às vezes os dois são apreendidos ou presos com a mesma quantidade de droga. Às vezes a droga está com o usuário e o traficante não tinha mais droga nenhuma com ele. Então o que caracteriza o tráfico não é a quantidade de droga que a pessoa tem, e sim o comportamento que ela adota em relação a isso. Mas voltando à sua pergunta, né, em relação ao crescimento. Então, acho que ficou claro o que é o superencarceramento e o que é a superpopulação carcerária, o que é a superlotação. A gente não tem no estado do Rio um superencarceramento. Na verdade, a gente tem o contrário. A gente tem um encarceramento baixo para os números de atos graves que são praticados. Então a gente tem em torno, na capital, de 3 mil adolescentes apreendidos em flagrante por ano, metade deles apreendidos por roubo, que é a subtração com violência ou grave ameaça, com uma arma de fogo, com uma faca, com agressões físicas, considerados atos graves, fora homicídios, estupros e outros atos considerados graves. Então só os roubos, que são em torno de 1.500 por ano só na capital, fora números do interior, já justificariam uma internação nesse parâmetro. A gente não tem nem 700 que são internados na capital. Nem 20% dos adolescentes que cometem atos infracionais graves no estado inteiro são levados à internação. Então, na verdade, a gente tem um encarceramento abaixo daquele que seria possível, devido, de acordo com o que prevê a lei. Tá, mas não existe, então, no seu entendimento, uma benevolência das autoridades, no modo geral, com os menores infratores? Porque a gente vê menores cometendo delitos o tempo inteiro nas ruas, né? Muitas vezes até ali o agente de segurança pública leva o menor para a delegacia, para a autoridade policial, e o menor sai primeiro do que o agente. Isso vai criando uma representação na sociedade de impunidade muito grande. Existe essa benevolência ou a legislação de fato que abre espaço para a interpretação mais garantista ali do menor? Bom, o que a gente precisa primeiro que tudo ter em mente quando a gente fala de socioeducação é que a gente está falando de pessoas em formação de 12 a 18 anos que cometeram um ato que é considerado crime para a legislação. Nem sempre, o objetivo que a gente tem não é apenas punir. É evidente que a privação da liberdade ela tem um componente de punição, punitivo, pedagógico,
Mas mais do que punir, a gente quer educar aquela pessoa para que ela possa seguir um caminho diferente no momento em que ela for colocada em liberdade. Então a primeira coisa que tem que ser colocada em mente é que isso é muito forte quando a gente fala de adolescente. Esse é o objetivo do tratamento penal do adolescente, e até muito ruim que se tenha uma lei, no meu ver, que usa expressões tão diferentes da que a gente usa para os adultos quando ela quer dizer a mesma coisa. Porque, na verdade, a pessoa pode ser presa com 12 anos, não é com 18 anos. A partir dos 12 anos, qualquer pessoa pode ser presa, pode ser privada da liberdade se ela comete um crime. A gente só não diz prisão, a gente fala internação, a gente não fala prisão em flagrante, fala apreensão, a gente não fala que vai para uma cadeia, a gente fala que vai para uma unidade de internação. Mas se você visitar uma unidade de internação do Degase e o sistema carcerário, você vai ver que são basicamente iguais. É a mesma coisa, ele fica numa cela, trancado, dorme numa comarca de cimento, e ele não pode sair dali se ele quiser. Agora, realmente, a legislação, que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, na opinião de muitos juízes da área de justiça juvenil, justiça penal juvenil do Brasil, juízes esses entre os quais eu me incluo, o ECA ele precisa ser modificado em alguns aspectos. Nós entendemos que o tratamento que o ECA dá para os adolescentes que cometem atos muito graves é um tratamento excessivamente benevolente, né? Existem regras no ECA e na lei do SINASE, do Sistema Socioeducativo, de que o máximo que um adolescente pode ficar internado é 3 anos. Se ele tiver matado 20 pessoas, ele só pode ficar internado 3 anos. Se ele tiver estuprado e esquartejado 100 mulheres, ele só pode ficar internado 3 anos. Tive um caso de um adolescente que cometeu 35 roubos de carro com arma de fogo, e alguns desses roubos tentativas de latrocínio. Ele tentou matar as pessoas que estavam na posse dos seus carros, inclusive disparando no peito e tudo. E eu, no momento em que eu sentenciei ele, eu fiz a soma de qual seria a pena mínima que ele receberia se ele fosse adulto. Por tudo aquilo que estava provado que ele fez, a pena mínima que ele estaria sujeito se ele fosse adulto era mais de 200 anos de cadeia. E, no entanto, ele só poderia ficar internado 3 anos porque ele é adolescente. Então, há uns casos em que realmente o sistema tem certas distorções e esses casos precisam ser alterados. Já tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que foi elaborado pelos juízes da infância do Brasil, pelo FONAJUVE, que é o Fórum Nacional dos Juízes da Infância Juvenil, do qual eu faço parte, que ele não prevê a redução da maioridade penal, mas ele prevê o aumento dos prazos mínimo e máximo de internação de acordo com a gravidade do crime e com a faixa etária que o adolescente tem. Então, se um adolescente de 12 anos comete um determinado ato, o de 17 comete um ato de igual gravidade, poderia ficar mais tempo internado. Então, é uma responsabilidade progressiva de acordo com a idade e com a gravidade do ato praticado. Eu até vi uma entrevista da doutora Janaína Pascoal, que ela diz que ela é contra a redução da maioridade penal pelo fato que, se você reduz para 16, aqueles menores ali de 12 a 16 vão continuar tendo ali o privilégio do ECA, e aí o tráfico, por exemplo, vai recrutar os menores e a gente mais novos. Daqui a pouco a gente vai estar com 9 anos de idade, enfim, não sei se... Agora, de fato, o ECA ele abre esse precedente, e aí você tem essa retórica na sociedade que é muito ruim, né? E é óbvio que quando você tem esse clima de insegurança, todos pagam, né? Eu, particularmente aqui na Assembleia Legislativa, eu sou até, vamos dizer, repreendido por outros parlamentares de outras ideologias, né, que eu não consigo olhar para aqueles menores e chamar de menores infratores. Aqui a gente usa as expressões mais populares possível, desde de semente do mal até filho do capiroto, tem de tudo aqui que a gente... Mas aqui no parlamento a gente acaba tendo esse debate. Mas diante disso, a gente vê que ali a gente tem um programa socioeducativo e se tem uma certeza que esse menor vai voltar para a sociedade. Da mesma forma que o detento também vai voltar para a sociedade. Sim. E a gente tem uma opção, ou ele volta preparado para não cometer crimes, ou ele volta para cometer crimes. Se ele volta para cometer crimes, quem paga somos nós, né? Então, muitas vezes eu faço essa minha culpa até de tomar cuidado com aqueles que estão privados de
de liberdade, porque se a gente for incentivar que ele fique nas piores condições possíveis, a gente não vai conseguir reinseri-lo na sociedade e vai voltar a pior pessoa possível. Hoje, a estrutura do Degase, ele possibilita essa volta dos menores prontos para ali, o primeiro emprego e tudo mais, ou não? Eles voltam da forma que entraram? Olha, eu acho que o Degase é muito melhor do que o que se fala por aí, né? Quando a gente visita o Degase, a gente vê que, inclusive assim, fica a proposta, né, o convite, a sugestão que você visite as unidades socioeducativas, visite o centro de formação que tem dentro do Degase. O que acontece é que realmente, devido à superlotação, são poucos os internos que hoje têm oportunidade de participar de lá dentro, de um curso profissionalizante, de ser encaminhado como jovem aprendiz, de ter atendimento psicológico, um atendimento psicológico de qualidade. Tem uma pessoa lá no Degase, que é uma agente socioeducativa, que tem um projeto de coach de vida, mas são só 12 que participam, né? O ideal é que esse programa, por exemplo, pudesse todos participarem, que o atendimento socioeducativo de qualidade fosse para todos. Realmente não acontece hoje. Agora, é preciso também que a gente enxergue, né, e como sociedade, como todos os setores da sociedade têm essa responsabilidade de enxergar não só a ponta final do problema, mas olhar as origens, né, olhar as causas do problema. Tentar enxergar que ninguém nasceu com 16 anos com uma arma na mão roubando um carro. Existe um caminho que esses jovens percorreram até chegar até ali. Até o momento que o adolescente chega na minha sala de audiências para ser julgado por um crime, um ato infracional que ele cometeu, o que tem para trás na vida dele, né? E é isso que a gente tem tentado fazer no nosso trabalho na vara da infância, a gente mapear o perfil biopsicossocial do adolescente, porque há 4 anos atrás, quando eu concorri para essa vara, não havia nenhum dado do sistema de justiça, nem do judiciário, nem da defensoria, nem do Ministério Público, sobre quem é o adolescente infrator da nossa cidade, quem é o adolescente infrator do estado do Rio de Janeiro. E quando a gente começa a descobrir quem ele é, qual é a história de vida dele, a gente entende por que ele chegou até ali. E mais do que entender, a gente consegue diagnosticar quais são as políticas públicas necessárias para mudar essa realidade. E essas políticas públicas que não estão acontecendo e não aconteceram nas últimas décadas, elas precisam ser implementadas não para salvar esse adolescente de 15, 16 anos que está aparecendo lá, mas as próximas gerações. A gente ouve muito aquela frase do Darcy Ribeiro, que falou nos anos 80 que se não se construíssem mais escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para construir os presídios. A gente está vivendo a profecia dele, né? Se tivesse nos anos 80, 90 e na primeira década dos anos 2000 levado efetivamente adiante o projeto do Darcy Ribeiro, dos CIEPs em tempo integral, por exemplo, de uma educação de qualidade em tempo integral, que pudesse fazer com que o menino, filho de uma mulher pobre, sem pai, e uma mulher que trabalha o dia inteiro, que mora longe do trabalho, que ele pudesse ter uma atividade de qualidade o dia inteiro, ele não estaria sendo recrutado pelo tráfico. Essa é uma realidade nossa. Então, o que se percebe quando a gente traça esse perfil biopsicossocial do adolescente é que existem muitas semelhanças entre todos eles. Então, basicamente, quem é o adolescente infrator? Ele está inserido numa família monoparental feminina, em que a chefe da família é uma mulher, o pai é absolutamente ausente da vida dele, ele não convive com o pai, ele não tem vínculo emocional com o pai, e o pai não participa financeiramente da vida do filho. O número médio de irmãos dos adolescentes infratores é 4, então são 5 filhos por família, o que é o triplo da média da taxa de fecundidade do brasileiro medida pelo IBGE. Em média, o brasileiro tem 1,7 filhos, mas a família do infrator tem 5 filhos, né? Uma família de 5 filhos. A mãe dele, na maioria das vezes, foi uma mãe adolescente, o que é um fator de risco de vida para o filho dela. Então, toda criança que nasce de uma mãe adolescente, ela tem mais risco de ser morta por uma morte violenta na adolescência. Entendi. E alguns deles já são pais. Tá, mas vamos lá. A partir do momento que esse menor, a gente sabe que existe ali uma situação social que ele é preparado, ou pelo menos ele é incentivado, e não digo nem de forma dolosa não, mas ele é incentivado a entrar na vida do crime por diversos fatores. Ele não tem ali um apoio familiar, ele não tem um pai e mãe para dar educação a ele não tem escola de qualidade. Não tem escola, enfim, os cases de sucesso em volta deles é exatamente o case do tráfico, onde ele tem, enfim, ele não consegue ter outro mundo. Inclusive, eu venho da área de tecnologia, né? Eu sempre faço um desafio que se a gente botar 2 computadores na frente do menor, aonde a gente possa ensinar
desenvolvimento de games, desenvolvimento de software, dá um incentivo para ele da seguinte, olha, os melhores aqui vão poder conhecer tal coisa. Eu duvido que pelo menos um não fique ali, porque você apresenta outro mundo e infelizmente eles não têm acesso a esse mundo. Mas diante de quando o menor desse aprende, existe alguma pena para os responsáveis desses menores ou não? Ou eles acabam não sofrendo nenhum tipo de pena dentro do sistema judiciário? Olha só, o ato infracional que o adolescente cometeu é responsabilidade dele, né? Agora, se ele está numa situação de negligência por parte da família, eventualmente essa negligência pode também caracterizar ou um crime ou uma infração administrativa aos deveres inerentes ao poder familiar. Por exemplo, um adolescente que não é matriculado na escola por vários anos, a gente tem essa situação, né? A maioria deles está em situação de evasão escolar, mas nem todos são adolescentes que não foram matriculados na escola. Há adolescentes, inclusive, que a mãe só descobre que ele não está indo à aula quando ele é apreendido e ela vai na escola pegar a declaração de frequência. Aí que ela vê que está zerada ou está com uma frequência muito baixa. Agora, tem sim aquela mãe que há 3 anos não matricula o filho na escola. O fato de não matricular o filho menor de idade na escola é um crime de abandono intelectual. O pai, na maioria das vezes, já está cometendo todos os crimes possíveis de abandono em relação ao filho, né? Porque o pai sumiu da vida do filho, abandonou materialmente, porque não deu alimentos, nunca prestou nenhum auxílio financeiro, também nunca deu apoio emocional e também nunca matriculou na escola, né? Agora, é preciso assim, que a nossa sociedade entenda que a criança e o adolescente, eles não são apenas responsabilidade da família, eles são responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Só a família sozinha não vai dar conta. Se a gente tem uma mulher que começa a ter filhos na adolescência, ela abandona a escola porque ela teve um primeiro engravidou com 14, 15 anos e por isso ela abandona a escola. Como ela não conseguiu terminar a escola, também não consegue se inserir no mercado formal de trabalho, então ela vai trabalhar como faxineira, como empregada doméstica, como camelô, né? E continua tendo vários filhos. Qual a responsabilidade do Estado que não cria um programa de planejamento familiar para essa mulher? Eu estive em Brasília há 2 semanas atrás e eu estava assistindo televisão, o jornal local no café da manhã no hotel, e estava aparecendo uma fila de mulheres que tinham dormido na fila aquela noite inteira para implantar um DIU de graça no hospital público. E não tinha DIU para todos. Então qual é a responsabilidade do Estado que não fornece um método anticoncepcional eficaz a longo prazo para a mãe desse adolescente, por exemplo, né? Qual é a responsabilidade de um governante que não investe obrigatoriamente os 25% na educação, como previsto na lei orçamentária? A gente tem exatamente isso acontecendo aqui no estado do Rio nos últimos anos, né? O DEGAS está dentro da Secretaria Estadual de Educação e a verba destinada à educação na lei orçamentária só atinge o percentual constitucional com a consideração da verba destinada ao DEGAS. Então, só se atinge no Rio de Janeiro os 25% da educação com o orçamento do DEGAS. E o que foi feito nos últimos 3 anos, 2016, 2017 e 2018? Por ato da Casa Civil, a verba destinada ao DEGAS foi transferida para outras secretarias, uma evidente fraude, né, ao percentual orçamentário mínimo para destinação à educação. Então, qual a responsabilidade de um chefe da Casa Civil que faz isso? Não digo assim, responsabilidade genérica não. Responsabilidade pelos adolescentes infratores, por adolescentes que estão dentro do DEGAS, você tem acesso, por exemplo, a um curso profissionalizante porque não tem verba para pagar professor, ou porque não tem sala de aula para todos. Tá, então esse tema é bem interessante porque, veja, a gente tem até está escrevendo um projeto de lei que a gente pensa nesse tema de como evitar, né, que essas pessoas, e até porque muitas querem, tá, que tem algum processo ali de evitar ali a fertilização através de... E eu acho até que tem que ser o contrário, tem que ir para a parte do homem, tem que fazer vasectomia no homem, porque a mulher só pode ter um filho por ano, enquanto um homem pode ter vários. Ainda mais quando ele não cuida dos filhos, aí pode ter um mesmo, né? É fácil. Então, eu acho que o caminho é até mais para o homem do que para a mulher. Mas a gente pensando no poder público, como o Poder Judiciário, e aí também incluindo o Ministério Público, tem agindo contra isso. Porque um secretário de saúde que não investe na educação
e a gente vê muito isso nos municípios, né, que tem a responsabilidade de saúde da educação básica, que não deixam a desejar e não pagam por isso, né? Não existe do parte ali do poder público, do judiciário, aplicando uma pena para eles, o próprio secretário de saúde também, muitas vezes esses menores ficam em uma situação de flagelo até nessa parte de coisas básicas na saúde, um cuidado com o bocal, um cuidado com a saúde de modo geral, até o tema de conscientização e saúde e educação, com o tema de filhos e tudo mais, e os representantes do poder público, eles passam batido porque eles não se sentem, primeiro, responsáveis por isso, e segundo, eles não são de alguma forma punidos por esses temas. Existe, ao seu ver, algum movimento do Ministério Público e do Judiciário em punir os gestores da área pública? Bom, em relação ao judiciário, assim, é preciso ficar claro que o judiciário, ele, na verdade, ele tem uma característica que é a inércia, que a gente chama, né? Ou seja, tem que ser provocado. O judiciário tem que ser provocado. Um juiz, por mais que ele esteja indignado com aquela situação, ele só pode punir, condenar, impor uma multa, declarar inelegível se for proposta uma ação pelos legitimados, entre os quais o Ministério Público, com essa finalidade. Algumas ações foram propostas sim ao longo dos últimos anos, principalmente ações destinadas à construção de unidades socioeducativas. Foram aplicadas multas, mas as obrigações impostas na sentença e as multas nunca foram executadas, nunca foram pagas pelo Estado e nunca foram construídas as unidades. Agora, há sim uma omissão do Ministério Público, especificamente da cidade do Rio de Janeiro, em ajuizar ações, por exemplo, que versem sobre o investimento no meio aberto, né? O investimento no meio aberto, são aquelas medidas para os adolescentes que estão começando a se envolver com o mau caminho, que ainda não cometeram um ato grave, mas que se a gente não cuidar dele rapidamente, ele vai cada vez se envolver mais e vai chegar uma hora que vai ser muito mais difícil recuperá-lo. Né? Na cidade do Rio de Janeiro a gente não tem efetivamente um programa em meio aberto que funcione, que esteja em funcionamento, não tem. Também não há nenhuma ação proposta pelo MP nesse sentido. Não há nenhuma ação proposta de improbidade administrativa contra os agentes do Estado, né? Por mais que agora estejam todos presos aí por força da Lava Jato, mas não estavam, né? Não estavam quando se omitiram no investimento da socioeducação. E não foi proposta nenhuma ação de improbidade, por exemplo, contra o governador, contra o secretário de Educação, contra o secretário da Casa Civil que transferiu a verba. Então, eu acho que é assim uma omissão. Agora, essa omissão, se você me perguntar por que ela acontece, o que motiva ela, a minha opinião é que há uma contaminação ideológica nessa área muito forte, né? Assim, existe essa polarização que a gente vê hoje no Brasil em todas as áreas, em todos os setores da sociedade, que tem uma contaminação ideológica muito forte na socioeducação, e quando a gente fala de criança e adolescente, também no sistema carcerário, mas mais na socioeducação, ela é muito, muito, muito forte. E o que acontece é que há um grupo de pessoas que são ideologicamente contra a privação da liberdade do adolescente. Não importa o que ele fez, não importa que ele arrastou o João Hélio no carro, não importa que ele pegou a turista francesa na Lapa e foi estuprando até São Gonçalo. Essas pessoas são contra o encarceramento por uma razão ideológica. E essas pessoas, algumas delas estão em posições estratégicas e elas vêm agindo de uma forma a impedir que as coisas funcionem, que haja uma melhora no sistema socioeducativo. Não interessa a melhora no sistema, interessa o caos, para que eles possam dizer, olha, tá vendo? Não recupera ninguém. Porque no dia que a gente tiver um sistema socioeducativo que funcione, a gente vai mostrar que os dois extremos estão errados. Eles não são sementinhas do mal, não são filhos do capiroto, e eles têm recuperação, e eles também não são coitadinhos vítimas da sociedade. E a gente vai ter uma verdade evidente, uma verdade inconveniente para todos, que é a verdade de que o cárcere recupera. Não da forma como ele está sendo exercido hoje, mas um cárcere exercido da forma que deveria ser, com as atividades necessárias, ele vai recuperar esses adolescentes. Eu no fundo, eu não consigo acreditar que as pessoas algumas que estão em posições estratégicas, principalmente as eleitas,
elas de fato acreditem nisso. Eu acho que você tem ali um nicho eleitoral, né? E quando você tem um nicho eleitoral, você defende aquele mesmo sabendo que a sua defesa ou é absurda ou muitas vezes inócua, porque aquilo não vai acontecer, mas você defende ali uma tese e vai seguir nisso, porque eu entendo que de fato o menor que está cometendo um ato criminoso, qualquer um desses, pastor João Hélio, eu torço a Deus que quando a polícia pegar, acerte um tiro e mate esse infeliz, porque poderia ser o meu filho, poderia ser a minha filha, poderia ser qualquer uma dessas vítimas, mas também tenho total certeza que ele chegou até ali porque ele foi induzido a isso, não de forma dolosa, de forma culpada até pela situação de flagelo que ele vive na vida dele. A gente não pode ignorar e achar, mas só entra para a vida do crime quem quer. Não. Então, muitas pessoas entram para a vida do crime porque o caminho que ela tem é aquele e ela não consegue enxergar outra coisa. Né? Eu, por exemplo, entrei na área de tecnologia porque meu caminho foi trabalhar isso. Meu pai era da área de tecnologia. Tudo na minha vida foi na área de tecnologia. Óbvio que eu iria para aquilo ali. Poderia até acontecer de outra área, mas levou aquilo. E nessa situação, a gente vive sim essa polarização. Aqui na LER, a gente tem tentado buscar um entendimento, e aí vou até para esse tema, antes de ver algumas perguntas aqui que me passaram. A senhora, como jurista, como uma juíza, o que a senhora recomendaria para o legislativo, não só legislativo estadual, que tem pouco acesso à legislação, né, mas também o legislativo federal, o Congresso federal, para que possa atenuar, né, essas situações todas que existem nesse estado caótico que a gente vive aí com relação aos menores infratores? São tantas coisas, né? Eu acho que assim, existem são fatores de prevenção, e aí são políticas públicas a longo prazo, que vão dar resultado daqui a 15, 20 anos, se começarem a ser implementadas agora. Eu acho que o assunto mais importante do Brasil, mais urgente, e que infelizmente, na minha opinião, é o maior tabu da sociedade brasileira, que a gente não fala a respeito, que é o momento da entrevista que não vai ao ar quando eu dou, porque o editor corta. É o momento em que, quando eu falo sobre isso em palestras ou em audiências públicas, eu começo a ver as pessoas incomodadas. É falar sobre uma política séria de planejamento familiar. Não tem como as coisas continuarem desse jeito. É impossível dar certo. Qualquer pessoa que tem filhos sabe que se você tem 2, 3, 4 filhos lá, você consegue dar um jeito. Agora, se você tem 14 filhos, impossível. Tem gente com problema aí com 55, né? Agora, então assim, a gente precisa falar sobre planejamento familiar, né? Precisa se falar seriamente sobre isso, porque enquanto a gente não conseguir estruturar essas famílias, né, e a estruturação vem do planejamento, o resto que a gente fizer vai ser enxugar gelo. Mas isso através de uma legislação, através de através de programas, né? Acho que existem, assim, eu não sou especialista no assunto, inclusive o Drauzio Varela, por exemplo, que é um médico que tem uma atuação muito forte com populações mais desfavorecidas, inclusive com a população carcerária, ele bate muito nessa tecla, né? Ele bate muito nessa tecla e critica muito o quanto os políticos, tanto do legislativo quanto do executivo, têm se recusado a olhar para esse problema, né? Tive outro dia, assim, numa única tarde, eu recebi 3 casos, 3 adolescentes com contextos de familiares, assim, absolutamente emblemáticos, né, sobre a falta do planejamento familiar. Então, era uma menina de 15 anos presa no roubo, que era mãe desde os 12, ou seja, ela engravidou com 11 anos, quando era criança ainda. Um menino de 16 anos que já tinha 2 filhas, uma de 4 meses, outra de 2 meses, as duas com mães diferentes, claro, 2 mães adolescentes. E um outro adolescente que tinha 14 irmãos. Então, assim, não tem como isso funcionar. Não, enquanto a gente não agir nisso, não adianta da escola e o resto, porque não tem como funcionar. Se essas mulheres pobres não tiverem o acesso que as mulheres de classe média têm, que as mulheres ricas têm, que é o acesso ao direito de escolher quantos filhos querem ter, quando querem ser mães e quando não querem mais ser, né?
E eu acho que é muito importante, sim, falar sobre a responsabilidade do homem. E eu acho que os dois têm que ser responsabilizados, mas é importante também criar mecanismos para que essa mulher possa fazer essa escolha, mecanismos que possam ir além do que a gente tem hoje, que é uma distribuição gratuita de camisinha e pílula anticoncepcional. Acho que a gente tem que ir um passo além disso. A educação é importante, mas a gente tem que prevenir a gravidez na adolescência, porque ela afasta a menina da escola. Quando a menina engravida, não é o pai da criança que sai da escola, é a mãe. Então isso precisa ser tratado e olhado. A segunda questão que eu queria falar é sobre a escola, né? Acho que a gente tem que falar sobre uma escola em tempo integral. Eu acho que precisa falar sobre orçamento, né? É preciso que haja destinação orçamentária para o DEGASE e para o sistema socioeducativo como um todo, de forma constante e de forma que seja adequada às necessidades. E acho que o Congresso pode modificar a lei do SINASE, que é uma lei que prevê os parâmetros mínimos de construção de unidades socioeducativas e que tem exigências que são absolutamente incompatíveis com a realidade do Brasil, né? Seriam exigências para uma Dinamarca, para uma Suíça, uma Suécia, mas não para o Brasil, né? Então, por exemplo, uma piscina semiolímpica para os adolescentes. Isso em cada unidade? Eles têm exigências arquitetônicas e até de número máximo de ocupação e número de pessoas trabalhando que faz com que seja extremamente caro o sistema socioeducativo. Eu tive recentemente uma reunião com o secretário de Educação, ele me disse que o custo mensal de um adolescente no DEGASE é de R$8 mil por mês. As minhas filhas não custam para mim R$8 mil por mês, eu estudo numa escola maravilhosa, entendeu? E tenho acesso a todos os direitos garantidos. Então não é possível que um adolescente que dorme numa masmorra, numa cama com mais dois, que come uma comida às vezes azeda, que não sai para um banho de sol, ele custa R$8 mil para o Estado. Alguma coisa errada tem nisso. É a infraestrutura que é criada. Eu não sei. Ou infraestrutura, ou tem que ser feita uma auditoria nas contas, né? Ou tem contratação superfaturada, de contratos terceirizados. Eu não sei. Eu não estou acusando ninguém, eu não sei o que acontece. Eu sei que não pode custar R$8 mil, porque se me der 2 adolescentes infratores para levar para casa e me pagar R$16 mil, eles vão estudar no melhor colégio do Rio de Janeiro, vão fazer inglês, vão fazer terapia e vão sair da minha casa socioeducados. Entendeu? Então tem alguma coisa errada nisso. Eu acredito que nessa conta entra até também os agentes do DEGASE. Essa conta não fecha. O número de agentes que a gente tem hoje trabalhando, a conta não fecha. Eu não acho que isso é algo típico do Brasil. Por exemplo, eu não sou inimigo das universidades públicas. Não sou inimigo. Eu sou inimigo da gestão que é feita nas universidades públicas. Uma universidade como a UERJ custar 1 bilhão e 300 milhões, o reitor falar que o grande legado dele é deixar o elevador funcionando, isso para mim é um absurdo. E aí você vê que cada aluno custa em média 5, 6 mil reais. Não que isso seja muito não, mas da forma que ele é formado, o que se dá de estrutura para ele é um absurdo, né? Então eu acho que talvez... O custo que você tem numa universidade particular onde tudo funciona, né? Exatamente. Se ele pagasse 5 mil numa universidade, ele estaria fazendo provavelmente medicina e não uma área... História, por exemplo, que custa menos, né? Então talvez seja uma cultura brasileira que a gente tem que entender como funciona. Eu tenho algumas perguntas aqui, a gente está chegando no final, então vou fazer 3 perguntas e depois a gente vai para a nossa parte de encerramento. E aí uma pergunta da senhora. Em qual vara a senhora começou? Quais foram as dificuldades que mais encontrou ao longo da carreira? Bom, eu comecei na vara civil da capital como juíza substituta. Fui juíza na área civil e fazenda pública durante 10 anos. Depois eu fui promovida para uma vara criminal na região serrana do Rio, em Nova Friburgo. Trabalhei lá e de lá eu vim para a vara da infância. E, enfim, foram muitas dificuldades. Assim, eu trabalhei em várias fazendas, então lidar com a inércia do Estado em cumprir direitos básicos é muito difícil, né? Eu tive liminares minhas, por exemplo, para internar pessoas em estado grave que foram descumpridas e a pessoa morreu. Isso é difícil, né? A gente lidar com um paciente, uma pessoa, né? Um paciente, um jurisdicionado que morre, apesar da gente ter feito tudo que podia fazer como Estado, como órgão da justiça, e porque o próprio Estado descumpriu a obrigação e deixou a pessoa morrer. Na vara criminal foi uma experiência boa? Eu gosto muito de trabalhar na área criminal, né? A área da infância infracional não deixa de ser uma área criminal, né? Com umas peculiaridades, mas é uma área
inclusive em muitas partes do mundo se fala em justiça penal juvenil. Eu gosto da área criminal, mas eu gosto mais da área infracional porque eu acho que é muito mais fácil recuperar um adolescente do que recuperar um adulto, né? Eu acho que é muito diferente um criminoso de 19 anos para um de 15, 16. Acho realmente que existe uma diferença, existe ainda uma imaturidade, uma certa até ingenuidade, até na postura deles, no que eles falam pra gente, na forma como eles se comportam durante o crime. Você vê que há um pouco de inocência no sentido de não perceber que aquilo vai dar errado, né? Tamanho da gravidade. Tamanho da gravidade, exatamente. Tá. Pedro de São Conrado. Em relação à falta de vagas nas unidades destinadas a menores infratores, a omissão do Poder Executivo, que há mais de uma década não constrói novas unidades para eles. Existe alguma ação do Judiciário, que aí é do próprio ministro, né, para que obrigue o poder público a criar novas vagas? Existe uma ação sendo executada, né, o que a gente chama de TAC Degase, que foi um termo de ajustamento de conduta que o Degase se comprometeu, inclusive, a criar vagas. Isso houve uma série de recursos e hoje está no Superior Tribunal de Justiça, esperando uma decisão sobre o cumprimento. Mas não foi cumprido pelo Estado. Tá. E aí agora essa decisão do ministro Fachin motivou uma movimentação no Estado, né, no novo governo do Estado, que não é o governo que foi responsável por as coisas chegarem a esse ponto. Ele herdou a situação atual dos governos anteriores, é preciso que seja justo e diga isso, mas efetivamente o governador atual ele se comprometeu e já está fazendo uma série de medidas, né, práticas para transferir verbas de outras secretarias, de outras pastas e investir no sistema socioeducativo, e há uma previsão de que até o final de 2020 toda a questão da superlotação esteja resolvida. É engraçado porque eu aqui na LERJ eu sinto muita dificuldade em destinar novos recursos para as áreas mais carentes, né? Segurança pública, às vezes até algumas coisas mais particulares. Eu fiz um projeto aqui que destinaria 2% dos recursos dos partos na rede privada para um programa de reprodução assistida. A gente tem 30 mil famílias que têm sonhos de ser pais e mães e não conseguem, por dificuldades, né, de reprodução, e aí precisam de algum programa como esse, ao mesmo tempo não tem dinheiro para fazer isso. É muito caro, média 15 mil por tentativa, né? E aí a casa acabou tornando nesse conceito inconstitucional, porque eu teria que obrigar o setor privado a custear e eu não estava tendo uma contrapartida, e a gente acabou destinando 0,2% do fundo de pobreza, que é um absurdo, não tem nada a ver com pobreza essa, mas 0,2% do fundo de pobreza para esse programa. Então a gente sente muita dificuldade aqui de gerar novas receitas. A gente criou agora um programa de incentivar o comércio local, as empresas que participarem vão ter alguns benefícios, enquanto a parte só podem comprar de outras empresas do Rio. Tentar de alguma forma ter renda e receita aqui e a gente conseguir custear isso. E aí até em cima da pergunta aqui que o Carlos Bom Sucesso faz, qual é a maior dificuldade em trabalhar na vara da infância e juventude? Olha, a maior dificuldade é a gente esperar o tempo que é necessário para as coisas ficarem prontas, né? Quem trabalha na infância tem muita pressa, porque a infância passa muito rápido, né? A gente não tem tempo para esperar. Verdade. Né? A gente não pode esperar 20 anos para uma sentença ser cumprida. Daqui a 20 anos isso já não é mais mesmo. Exatamente. É como o juiz, por exemplo, que trabalha na área de adoção. Ele não pode esperar a criança envelhecer para ser adotada. Ou ela é adotada quando ela é criança, ou ela não vai mais ser adotada. Então, essa é a grande dificuldade. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber que as coisas não se fazem de um dia para a noite. O meu raciocínio, assim, é o que eu falo muito assim com os meus parceiros de trabalho, quando bate essa ansiedade, essa angústia de que a gente não consegue, parece que a gente dá 2 passos para frente, 1 para trás, e as coisas demoram para acontecer. Eu falo que a gente planta tâmaras, né? Tem aquele ditado, aquela história de que uma árvore de tâmaras leva 100 anos para dar fruto. Então, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas, na verdade, a gente come tâmaras porque alguém há 100 anos atrás plantou aquela árvore. Então, eu acho que talvez eu não esteja mais viva para ver o resultado de todo esse trabalho que a gente está fazendo agora. Não
sei, talvez minhas filhas possam colher a semente, talvez meus netos, né? Alguém lá na frente vai colher, como agora eu estou colhendo uma herança ruim de alguém que há 20, 30 anos atrás não plantou as sementes que deveria ter plantado. E tem muita gente que há 20, 30 anos não plantou e hoje está em cargos estratégicos, como desembargadores, como governadores, deputados, enfim. Isso é terrível, porque de alguma forma eles continuam ainda influenciando para o mal. A doutora falou um tema que é um tema que a sociedade gosta de, só para a gente terminar, a sociedade gosta de ouvir, né, que é o tema da adoção. Não sei se isso é da sua competência, da sua vaga, mas como é que está isso no Rio de Janeiro? Está tendo um bom volume de adoção? Não é minha área, tá? Mas como eu faço parte da coordenação da infância no Tribunal de Justiça, eu posso falar um pouquinho. O que acontece é o seguinte, hoje a gente tem um número maior de adotantes do que de crianças para serem adotadas. Por que a conta não fecha? Porque as crianças que estão disponíveis para adoção não têm o perfil que os adotantes querem. Os adotantes querem bebês ou crianças de até 4 anos de idade, sem irmãos e sem nenhuma doença. E a grande maioria das crianças que a gente tem para adoção são mais velhas, são crianças com mais de 7 anos de idade, ou com alguma doença, ou grupos de irmãos. Então o que é preciso é que quem quer adotar se conscientize que a adoção é um ato de amor, né? E que se forem flexibilizados os critérios tão rígidos que eles escolheram, né? Pode haver assim, um belo ato, pode ser formada uma família. Existem muitas crianças que querem, tudo que elas querem é ter uma família. Legal, a gente tem que criar sempre programas de incentivos, né? Porque eu sou um que penso em adotar, mas eu penso em adotar mais velho, não, até porque eu tenho 2 filhas, uma de 7 e uma de 10, né? E é muito gostoso quando é bebê e tudo mais, mas também é muito gostoso quando tem 10 anos, quando você consegue participar também, ter diálogos mais abertos, né? Ter conversas mais bacanas. E eu realmente penso nisso, confesso que tenho um pouco de medo, né? Mas não sei se é ignorância, mas medo por você não conhecer a pessoa, mas eu tô disposto a aprender, né, um pouco mais, levar minha esposa, né, tem grupos, né, de apoio à adoção e eu acho muito legal se a gente puder incentivar, porque poder fazer esse gesto de amor e dar para as crianças essa oportunidade, né, de ter uma estrutura familiar, com certeza elas não vão seguir o caminho exatamente que a gente estava conversando sobre aquilo. Doutor, estamos chegando aqui ao final. Aqui a gente sempre entrega um livro, né, o convidado traz um livro e a gente vai fazendo uma troca de ideias, né? Bom, eu vou dar para a senhora o livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, um imperador muito conhecido, chinês. Espero que a senhora goste, está aqui. Obrigada. É um clássico, né? Eu nunca li, mas eu já li algumas partes e eu... E ele é ele é pequenininho. É interessantíssimo sempre. Muito obrigada, eu vou ler. Eu trouxe um livro para você, ó, que eu já li, eu gostei muito, que é O Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Que lindo. Vou mostrar aqui pro pessoal. É um romance, ele fala sobre as relações familiares, sobre a herança que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, e sobre a importância de falar sobre sentimentos. Eu gostei da capa, muito bonito, um coração. Minha filha sempre faz o coraçãozinho pra gente. Doutor, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Eu acho que é sempre bom para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Desculpe a forma que eu me expresso, porque o parlamentar é eleito pelo povo e ele vem com a expressão muito popular, mas a gente sempre está tentando de alguma forma ouvir aqueles que de fato conhecem, né, os anseios e também essas situações que são mais técnicas, que a gente precisa isso. Aliás, eu sinto muita falta do próprio judiciário mandar mensagens para casa. O judiciário manda muito pouca mensagem para casa e assim a gente não consegue também legislar dentro dos interesses do judiciário. É muito importante que os poderes eles sejam independentes, mas sejam harmônicos, consigam trocar essa figurinha. Então, obrigado pela sua participação. Fica à vontade aí para dar suas palavras finais. Então eu agradeço mais uma vez. Eu acho importantíssimo realmente que espaços como esse sejam oportunizados a todos os agentes públicos, não só juízes. Eu acho que a sociedade
e o poder público precisam se reaproximar, né? Ao longo das últimas décadas no Brasil, se construíram muros, né? A sociedade não acredita no Estado e o Estado não conta com a sociedade. E a gente entende que o nosso papel hoje é derrubar esses muros e construir pontes, né? Porque o Estado sozinho não dá conta, ele precisa da sociedade e juntos a gente consegue construir a solução. Eu sempre falo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes e a gente tem em torno de 4 mil adolescentes em alto risco social. Se cada 2 mil pessoas no Rio cuidarem de uma vida, a gente salva todos, né? E eu acredito que a gente consegue achar em cada 2 mil pessoas, não digo uma, mas 3 ou 4 que consigam fazer o que é preciso para que aquele menino possa ser encaminhado, recolocado no caminho certo, ter uma boa referência, um bom modelo e seguir uma vida boa para ele e para todos nós. Muito obrigada. Gente, obrigado pela participação. Ficamos por aqui. Na próxima segunda temos mais um convidado. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.